Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Desde já, muito obrigado por cada um que nos visita, por cada um que vem aqui se reunir junto conosco para adorarmos ao Senhor. E desde já também convido os irmãos a ficar de pé para louvarmos o hino 329 do cantor cristão. Conta as bênçãos. 329. Conta as bênçãos. Amém? Amém. Louvemos. Se a vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas Amém. Para nós poder sentar. Gostaria que os amados abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 5, apenas os dois primeiros versículos 1 e 2, Efésios 5, versículo 1 e 2. Também dá as boas-vindas a Thaís, né, que nos visita, a Robélia, sejam muito bem-vindas.
Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, amém? Amém. Deus, que cada um dos irmãos possam refletir nessas palavras. Agora eu convido as irmãs para trazer aqui um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe as irmãs, né, que elas continuem sempre dedicadas a louvar e glorificar o nome de Deus, amém? Amém. Mas, irmão, como todos sabem, está se aproximando o aniversário da igreja, né? Próximo dia 11, 12 e 13 de outubro, né? Estaremos aqui agradecendo a Deus por mais uma existência da Igreja do Senhor nesta cidade. E também já gostaria de agradecer a todos pelo empenho, pela colaboração que tem dado para que a igreja possa se preparar, né, para esse momento, para poder receber os convidados, receber todos que nos visitam, amém? Amém. E gostaria agora de convidar nosso irmão João para trazer aqui uma saudação para a e glória do Senhor Jesus. O irmão João já com a oportunidade. Boa noite, queridos e amados irmãos. Boa noite. Vamos dizer que é motivo de alegria. A igreja está muito alegre porque está se aproximando do aniversário da igreja, não só da igreja, mas de todos que visitam e todos que têm anunciado o Evangelho em prol de Jesus Cristo. Não só da igreja, mas sim de Jesus Cristo pelo seu sacrifício, pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos
nós teremos a vida eterna. No fim do nosso tempo, nós teremos a vida eterna. Jesus Cristo é quem nos garante. Então, glória a Jesus por isso e por tudo quanto Ele fez por nossas vidas. Abra suas Bíblias em João 7, 37. Evangelho de João 7, 37 ao 44. Promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Evangelho de João 7, 37. Amém? Amém. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, nos rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, ou ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas se diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galiléia, não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre os povos havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Amém? Amém. Como o profeta Isaías declarou que eles seriam levantados à cruz, se pelo sacrifício dos nossos pecados, e todos que se eram levantados à cruz, eram mortos lá na cruz, crucificados. Geralmente eles quebravam, tiravam da cruz e quebravam-se os ossos. Mas de Jesus Cristo não, foi diferente. Porque sempre morriam na cruz, sempre eram sacrificados na cruz. Mas com Jesus Cristo é diferente, porque era o próprio Filho de Deus, representando o próprio Deus. Isso em que? Em prol dos nossos pecados, em prol do sacrifício de sangue, como foi no Cordeiro lá em Gênesis, quando Deus chamou Adão e Adão estava a nus. E a palavra de Deus é escrito que foi sacrificado um cordeiro para que Adão se vestisse para se apresentar a Deus. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela não deixa interrogação, ela faz a resposta e diz a pergunta e responde. Porque a palavra de Deus é verdadeiramente a vida de Jesus Cristo para conosco. E nós devemos nos empenhar para que nós vejamos o mundo lá fora como está e como vão ficar, mas nós temos a certeza da nossa vida eterna. Por quê? Porque cremos. Ele disse: aquele que crê, como diz as Escrituras, no Filho de Deus, Jesus Cristo, de seus ventres fluirão rios de água viva. Não é rio, nem água comum, mas é uma alegria constante, é uma alegria favorável àquilo que você pensou, aquilo que você acha que não podia alcançar, aquilo que você nem merecia, disse: oh Deus, chegou. Mas aquilo que muitas vezes você pede e não recebe. Mas muitas vezes a gente pede e não recebe, porque muitas vezes a gente tem em comum com o irmão, falta de um perdão. Você vê lá no Pai Nosso, diz: perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos. Jesus, quando estava crucificado lá no Calvário, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, verdadeiramente, nós, por mais que lemos, por mais que estudamos, nós não sabemos fazer, mas o Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo nos livra daquilo que mais a gente é perseguido. Muitas vezes você olha para a pessoa: fulano nem fala comigo, mas você não sabe o que é que fulano tem. A gente não sabe qual é o dia de cada um. E muitas vezes: fulano nem me deu bom dia, mas a gente não sabe como é que está.
Agora, o nosso Pai, não, ele coloca no coração do cristão aquele amor. Quando ele vê a pessoa, até o semblante, você vê o semblante dos cristãos, a gente olha aqui um jardim lindo, os olhos tudo brilhando, pela palavra, porque Jesus fez o sacrifício, e foi um sacrifício completo, um sacrifício para nós se reconciliar com o Pai. A palavra de Deus diz que o ímpio, a ira de Deus permanece sobre o ímpio. Então, o justo vive pela fé, uma fé em Jesus Cristo, uma fé perfeita. Você pode perguntar a qualquer um da terra que diz, eu tenho muita fé em Deus, mas como? É crendo. E que crença é essa? De qualquer jeito. Não, crendo, aquebrantado, não se prevalecendo, fazendo por conta em si mesmo, não só pelos outros, mas em si mesmo, se aquebrantando, se apresentando a Deus. Porque é muito difícil você ver um cristão apavorado de tudo. Difícil, porque acontece, se você andar mesmo pela palavra, você vai ver que o cristão ele é tranquilo. Porque a alegria do cristão não é estar sorrindo, é de dentro para fora. Quando você vê um cristão, você vai sempre dele, é tudo limpo, limpinho, com os olhos brilhando. Por quê? Porque a graça é o mesmo, a semelhança de Deus e purificada pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. E a graça suportar no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão João, que o Senhor possa lhe dar sempre sabedoria para compartilhar a verdade do Senhor também. Agora eu convido o irmão Neto para orar pelo pregado dessa noite, orar pelo pastor, para que ele venha trazer a mensagem de acordo com o que está escrito. Amém? Amém. Santo eterno Deus, graças te damos neste momento que estamos aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor, que possa abençoar o pastor, que vai trazer a palavra, usá-lo como canal, como instrumento nas tuas mãos, através do Espírito Santo. Dê sabedoria a ele, capacita mais a cada vez mais, caminhar no nosso entendimento, para que nós possamos entender a tua palavra, e gravar no nosso coração e aplicá-las nas nossas vidas, principalmente na minha. Continua conosco, muito obrigado pela minha salvação. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém. 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 As crianças estão convidadas para a escolinha, a professora Lívia e Lídia. Aquele professor já sei. Lídia foi promovida agora. O pastor está com a palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É cheiroso, viu? Rapaz. Olha cheiroso, né, irmã? O irmão de volta é cheiroso porque a irmã vende produtos de beleza, perfume. Ela faz a propaganda dele, viu? É isso mesmo. É o modelo da irmã, tá certo. Irmãos, boa noite. Deus possa estar nos abençoando, nos ensinando a servi-lo em verdade e em espírito. Como bem lembrou o irmão Edivaldo, estamos bem próximos das conferências de aniversário. É o 8º ano da Igreja de Cristo aqui na cidade de Esperança e devemos estar trabalhando na parte física e na parte espiritual, que é convidando as pessoas para que possam vir ouvir a palavra de Deus, que possam ouvir o Evangelho de Deus e também orando para que Deus possa estar conduzindo todo o processo sem nenhum tipo de problemas para conosco, para com a igreja, para com os irmãos, para que possamos todos estarmos juntos glorificando o nome dele nos próximos dias 11, 12 e 13 de outubro. Na sexta-feira, dia 11, o pastor Miguel de Carvalho de Campina Grande será o preleitor. No sábado à noite, o pastor Anísio, se assim o Senhor nos permitir. No domingo pela manhã, o irmão Hélio. E no domingo à noite, a minha pessoa. Certo? Vamos estar orando, pedindo a Deus sabedoria para que todo o processo ocorra dentro da mais pura simplicidade bíblica e feito com ordem e com decência. Amém? Irmãos, peço orações também pelo trabalho de João Pessoa, pelos trabalhos de Soledade, Juazeirinho, Canoas, na Bahia, Caruaru, em Pernambuco, que está um pouco parado, e também no Ceará. Vamos estar orando pelos irmãos que lá estão. Quem só pode fazer é orar, que a igreja de Caruaru já é igreja, não tem mais, a gente não tem mais nenhuma, só vai lá se for convidado. Então não está orando,
nesse sentido, para que Deus possa estar capacitando os irmãos que voltem à firmeza da doutrina. Amém? E orarmos uns para os outros, porque essa é a vontade de Deus para todos os crentes. Amém? Irmãos, por favor, Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículos 17 e 18. Apenas 2 versículos. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, rogamos que Teu Santo Espírito possa estar nos conduzindo, Senhor, a aprender Tua palavra, Senhor, e também, Senhor, colocá-las, essas palavras, aplicá-las em nossas vidas, para que possamos ser luz no mundo, Senhor. Agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, antes de começar o culto, eu quero fazer uma advertência. O estudo de hoje à noite é para crentes. Se tem alguém que não for crente, não precisa nem sequer ouvir. Se tiver, ou se ouvir, não é para você. Só vai servir se você for crente. Não é para descrente. Se você tem uma dúvidazinha pequena que não é salvo, eternamente salvo, isso aqui não vai servir de nada para ti, porque não é para você. Temos que lembrar que cada palavra da Bíblia tem a sua posição justa, e esta aqui de hoje à noite é para crentes, para pessoas salvas, eternamente salvas, que têm que seguir a Bíblia. Quem não é salvo não tem que seguir a doutrina. Quem não é salvo não precisa seguir a doutrina. Amém? Amém. Irmãos, nós começamos com o rogos. O termo rogar é pedir encarecidamente. Ou seja, Paulo diz: irmãos, eu estou te pedindo carinhosa, amorosamente, encarecidamente, que você note os irmãos, irmãos, noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Qual é a ordem? Desviai-vos dele. Desvia-se dele. A ordem é afastar-se daqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Nós temos uma verdade absoluta da Bíblia, que o crente recebe de coração a forma de doutrina. O crente recebe e aceita como sendo a palavra de Deus verdadeira. Em Romanos 6,17, Romanos 6,17 nos diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecer de coração. Gente, cá não estamos nós para servir a nós mesmos. Estamos nós aqui para servirmos a Deus. Então, o primeiro ponto para entender doutrina é você negar o seu eu. Eu não devo vir com a igreja no intuito de buscar bênção. Por que eu não devo ir buscar bênção na igreja? Porque o crente já é abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. O crente já recebeu todas as bênçãos, irmãos. A igreja é um local de você vir glorificar a Deus. Então, para eu glorificar a Deus, eu tenho que estar em comunhão
com Ele. E para eu estar em comunhão com Ele, eu não posso estar desviado da doutrina que Cristo trouxe do céu. Irmãos, doutrina é um conjunto de ensinamentos. E a doutrina da Bíblia é perfeita. Me fizeram uma cidadã, gosto muito dela, não vou dizer o nome que a maioria das pessoas conhece ela, e ela é muito amorosa, disse: não, eu entendo, pastor, que minha igreja tem um monte de falhas, mas não existe igrejas perfeitas. Concordo, não existe igreja perfeita, mas existe doutrina perfeita. E se a igreja não está seguindo a doutrina perfeita, ela está provocando o quê? Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Agora, como eu posso identificar a doutrina? Como é que eu posso, eu sendo crente, se eu não for crente, esqueça, não é para crente que crê na Sagrada Escritura, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que crê vírgula por vírgula contida na Bíblia. Se tu não crê, se tu tem dúvidas sobre uma vírgula da Bíblia, esqueça a doutrina. Evangelismo para você, salvação para você. Só recebe-se doutrina quando se é crente, filho, salvo, eternamente salvo. Mas vocês têm que perguntar: por favor, pastor, como eu vou identificar a doutrina? Como é que eu vou saber que essa doutrina é a doutrina que está contido ou contida na Sagrada Escritura? Por favor, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16, 17 e 18. Preste atenção com a conexão com Romanos. João 7, 16 a 18 está escrito desta maneira: e Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. 18. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Como eu sei que a doutrina é bíblica? Quando você examina e vê que ela está conforme as Sagradas Escrituras. Você, minha igreja é muito boa, tem até pula-pula. Minha igreja é uma festa lá, é fervorosa. A igreja batista é muito morta. Tem uma sobrinha de um grande amigo meu: se eu não for para aquela igreja, porque ela não tem vida. Lá as pessoas não gritam, não pulam, não dão glória, não dão aleluia, não falam línguas estranhas. Aí eu pergunto: vamos para a Bíblia. A Bíblia nos manda fazer tudo com decência e com ordem. Se minha igreja está pulando, gritando, eu estou com decência e com ordem? Essa doutrina é bíblica? Não. Se a Bíblia nos diz que o dom de línguas, quando existiu, tinha que ser feito por 2 ou 3 pessoas, no máximo. Quando se vê por aí, alguém aqui sabe o que é uma fita cassete? Irmão Raul sabe, né? Que comprou um videocassete nos anos. Aí quando ele volta, aí fala aqui, fala ali, fala ali. Isso está com ordem, com decência? Claro que não. Agora, que as pessoas estão indo à igreja com o único intuito de buscar satisfação pessoal, não estão para ir glorificar a Deus. Olha o que diz: quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Meus problemas, Deus sabe dos problemas de todos os filhos dele, e segundo a vontade dele, ele resolve. Ali a oração do crente está em Mateus capítulo 6, o modelo a ser seguido em teu quarto, em teu aposento em secreto. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é só regra de fé, fé e prática. Então a doutrina que nós recebemos, nós temos que mantê-la intacta.
Do jeito que recebemos, cremos que Cristo trouxe a doutrina do céu para nós. E nós não falamos de nós mesmos, nós falamos de Cristo, de Deus. Toda honra, toda glória, somente para Ele. Todo joelhinho se dobrará a Cristo. Todo joelho se dobrará a Cristo. Esses homens que com lisonjas de palavras enganam os corações dos filhos, eles irão dobrar os joelhos a Cristo. E no momento que não poderão fazer mais nada, só lamentar, não ter crido como diz as Escrituras. Crido como diz as Escrituras, rios de água transbordarão do teu ventre. Não é crer como diz fulano de tal, é crer como diz as Escrituras, amém? Então a doutrina, conhecer a doutrina é saber que a doutrina está contida na Bíblia. Se tem, gente, com todo respeito, esse mundo religioso, as pessoas vão, aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não examina, não busca. Nós aqui orientamos as pessoas a examinar as Escrituras. Pastor, onde é que está isso na Bíblia que o senhor está dizendo, pastor? Tá, não tem isso não, pastor. Não, vamos procurar, vamos encontrar juntos, vamos crescer uns juntos com o outro. A doutrina tem que estar contida na Bíblia. Se não estiver, o que eu faço? Afasto. Olha como é simples. Quando nós vemos um perigo bem iminente, o que é que eu faço? Eu corro para cima? Eu me afasto. A outra é simples. Dos tais, afasta-se. Temos que ter cuidado com a doutrina. Temos que ter zelo com a doutrina. Temos que ter zelo com a palavra de Deus. Eu não posso pregar, meus irmãos, o que me satisfaz. Eu tenho que pregar o que glorifica a Deus. Eu não poderia estar aqui, Senhor, nesse momento eu estou aqui. Eu não sei nem dizer porque eu não consigo. Eu tenho que estar aqui abrindo as Escrituras, orando a Deus, que Deus nos capacite para entendê-la. Quando Cristo andava com 2 dos seus seguidores, quando ressuscitava, e Cristo falava para eles, e eles não entendiam, depois eles se compungiram, se entristeceram, porque Cristo abria as Escrituras, eles não estavam entendendo. Então, meus irmãos, por favor, 1 Timóteo, capítulo 14. O capítulo 4, versículo 14, perdão, 4,16. 1 Timóteo 4,16. Quase não sai. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Pergunta: o falso evangelho pode salvar? O falso evangelho pode salvar? Não, porque está pregando mentiras. E quem é o pai da mentira? O diabo. E um monte de filhinho, viu? Tem o diabo, que é o pai, e tem a mãe também. Depois eu digo a vocês quem é a mãe, viu? A mãe da mentira. Tem cuidado de ti mesmo. Porque, meus irmãos, a sabedoria da Bíblia é tão grande que nos diz que nos últimos tempos as pessoas terão comichão, coceira, quando se fala em sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Amém? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às
Fábulas. Alguém sabe o que é fábulas? Uma história. Fábula geralmente é contida em contos de crianças com os animais, com uma razão, com um final. Tem uma coisa assim. Um faz de conta. Fábula seria o papagaio, o gato de botas, aquelas coisas bem sabidas. Eles deixam a verdade e voltam. Qual seriam as fábulas de hoje? Venha para a igreja que teus problemas acabaram. Se você está sofrendo por causa de um mau casamento, venha para a igreja. Se está com bebida, venha para a igreja. Problemas com drogas, venha para a igreja. Agora eu pergunto, e Cristo? Onde é que entra Cristo? Vocês acham, se uma pessoa sem Cristo dentro de uma igreja resolve o problema dela? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Isso são fábulas. Nós temos que seguir a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Cristo diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então não posso, meus irmãos, em momento algum me desviar. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissessões de escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Porque os tais, esses homens que promovem dissessões e escândalos, não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras. Eu acho lindo que eles têm palavras bonitas. Eles olham para as pessoas e dizem palavras que você quer ouvir. Não é bonito você ouvir o que você quer ouvir? Não é gostoso, né? Não é bom você escutar o que teu ouvido fica, fala mais. Quando você diz que eu sou lindo, eu acho tão bonito ela dizer. Mesmo eu sabendo que não sou, eu acho bonito, né? Irmãos, esqueçamos as coisas que são boas para os ouvidos, e sim lembremos as que são boas para o espírito, as que edificam. Irmão Jordão, você vai ter tudo o que você merece. Aí o irmão vai dizer: Deus me livre, pastor. Você sabe o que é o que o seu irmão merece? Por merecimento mesmo? Queimado. Me dê o que você merece isso. Você merece. Conversa. Você merece o melhor. Você tem direito ao melhor da terra. Eles citam Isaías num contexto totalmente diferente. Mas esquecem de citar que o melhor da terra é Cristo. Não tem conexão. Está com o chão. As pessoas dizem: isso é loucura. No mundo tereis aflições, mas Deus venceu. Meus irmãos, uma igreja bíblica fundamentalista, que é fundamentada somente na Bíblia, tem a obrigação de pregar unicamente Jesus Cristo. Não é aqui para se pregar fábulas, histórias. Meu pai, um homem simples do sítio, gostava muito de comprar aquelas histórias de cordel. Toda segunda-feira ele trazia. Como ele não sabia ler, ele pedia para a minha mãe ler. E a gente escutava junto. Era cada história bonita mesmo. Cada homem forte, que sempre era o herói, conseguia vencer no final. Aquelas coisas fantásticas, boas de ouvir. Mas para a gente não, gente. A nossa realidade é só uma: Cristo morreu naquela maldita cruz para salvar todo aquele que nele crê. Eu não posso pregar outra coisa. Se eu pregar outra coisa, estou fazendo o quê? Promovendo dissessões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Por favor, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 5.
Amém? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. A igreja de Cristo não prega, ela prega Cristo. A igreja de Cristo não prega homens, prega Cristo. Agora, existe outro Cristo? Existe outro Cristo? Será que tem outro Cristo? Por favor, continue aí em 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ou existe outro, existe outro Cristo. Que outro Cristo é esse? O Cristo do Evangelho falso. O Cristo que não é suficiente, irmão Raul, para te salvar. O Cristo, irmão João, que não é suficiente para te salvar perfeitamente. Um Cristo que depende de um pecador para concretizar a obra dele. Ou não é assim? Se você não fizer do jeitinho que eu estou mandando, você está condenado. Se você não estiver na igreja, está perdido. Se você deixar a igreja, está perdido. Mas nós estamos em Cristo. O crente não está na igreja, está em Cristo. A igreja é consequência de estarmos em Cristo, não para se estar em Cristo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Não é quem está na igreja, é quem está em Cristo. Eu tenho, ao longo desses meio século de vida, eu já passei por muitas experiências de todos os tipos possíveis e imagináveis, viu? Eu tive várias fases na vida que, se eu contar aqui, é umas 2 noites. Mas a minha melhor fase é depois de Cristo. E é a fase que eu mais aprendo e nunca jamais consigo aprender. Porque a perfeição de Deus é tão grande, meus irmãos, que nos mostra que um pecador como nós jamais poderíamos chegar a Deus. O pecador por si mesmo é impossível chegar a Deus. Porque você pode até não cometer os pecados ditos como grandes, que pecado não tem tamanho, mas você comete outros tipos de pecado. É muito bonito, meus irmãos, você chegar num local e a pessoa olhar para você, seus problemas estão resolvidos. Olha, Annalise, eu tive uma revelação. Deus me disse que você é uma salva e linda, não é possível. É simples assim, irmão. Enganar o coração dos simples. Uma pessoa chegou para mim quando ela acho que nem sabia que eu era crente, né? Aí alguém disse que meu filho era doente. E ela muito carinhosa, muito amorosa, a pessoa, olha, seu Walter, seu filho está curado. Eu disse, não sei que ele está curado. Ele tem eternidade. Não, ele neste momento ele está curado. Ele está certo, está curado sim, eu creio. Na cura eterna, na cura provisória não, viu? Gente, quem é Walter? Quem é Hilton? Quem é Jordão? José Paulo, para determinar alguma coisa a Deus. As coisas de Deus, o desígnio de Deus, gente, não está em nossas mãos, está na mão dele. Então nós temos que seguir o que a Bíblia. Se eu abraçar outro evangelho, com razão sofrerei. Se eu abraçar, receber outro Cristo, com razão sofrereis. Agora, se eu receber Cristo e estou em aflição, ora, gente, posso contar um segredo a vocês? Vocês não dizem a ninguém, por favor. Estar com Cristo, até na fornalha de fogo, é refrigério. Gente, os irmãos foram jogados na fornalha, até estava tão quente que quem jogou morreu na hora. E eles ficaram passeando lá dentro, não foi?
Jogaram 3. Quantos tinham? 4. Quem era o outro? Cristo. Ou seja, quem está em Cristo, a aflição é temporária. Quem não está em Cristo, a aflição é eterna. Então, irmãos, além de não abraçarmos outro Cristo, nós temos que abrir os olhos dos perdidos para enxergar Cristo. Se eles vão entender ou não, já não é problema nosso, mas nós temos a obrigação de falar o verdadeiro evangelho para os perdidos. Tem muita gente, irmãos, mas muitas pessoas boas, com o coração cheio de vontade de servir a Deus, mas sendo enganados. Se não fosse assim, a Bíblia não diria. Por favor, Mateus. Capítulo 7. Versículo 15. Amém? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essas pessoas não vêm transvestidas dele mesmo, vêm transvestidas de anjos de luz. Eles vêm aparentando uma luz, mas no fundo são trevas. Não tem, irmãos, uma regra para descobrir essas pessoas a não ser a Bíblia. Geralmente elas fogem de Bíblia, viu? Elas gostam muito de... A gente viu hoje de manhã a declaração de fé da CIBIL, artigo 2, que diz... Como foi? Costumes e tradições. Eles gostam de costumes e de tradições. O que é isso? Catolicismo. Onde dizem que os costumes católicos têm o mesmo valor do que a Bíblia. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Amém? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros transfigurem-se em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não pense que o inimigo vai vir vestido dele, viu? Ele vai vir transfigurado em anjo de luz. Pensa aparentando ser a coisa mais linda do mundo. Em primeiro lugar, é a voz doce e suave. A palavra dita a seu tempo. A palavra com poder. Profetize, determine. Sua vida a partir de agora mudou. Está tudo determinado. E assim vão enganando o coração dos simples. E as pessoas vão cauterizando a consciência. O que é uma coisa cauterizada? Alguém pode me dar um exemplo? Quando um osso quebra e não é rapidamente colocado e passa um tempo, o que é que acontece com ele? Ele emenda, cauteriza por si só. Cria-se uma costra em cima do osso, fica maior um pouco, mas colou e ficou, viu? Não tira mais não. Mesmo assim, é a cauterização da mente dos ouvintes. Escutam tanto, que quando alguém é liberto de uma instituição dessa, é para se glorificar a Deus muito mais ainda. Porque não é fácil, meus irmãos.
Nós temos aqui vários irmãos que passaram por essas situações e sabem disso. Como foi difícil, como dizia o irmão Neto, dar nó no entendimento. Eu os fazia desse jeito a minha vida todinha. Agora descubro que eu estou errado. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Mas vocês têm que glorificar mais a Deus ainda. Porque Deus ama demais vocês. Ter tirado de lá, não ter deixado vocês lá, cauterizando mais ainda a mente, indo mais e mais para a perdição. Porque lá, gente, é lindo, bonito, as pessoas dizem, confessam Cristo com os lábios, mas não creem com o coração. Como essa confissão? Pergunta-se, se você morrer agora, onde vai sua alma? Qual a resposta? Para o céu. Pergunta segunda, tem como perder salvação? Qual a resposta? Tem. Se eu não fizer assim, se eu não me arrependo, se eu pecar, eu tenho que pedir perdão de novo para ser salvo de novo. É tipo assim, Deus escreveu o teu nome no livro da vida com o sangue do Cordeiro, está lá. José Hilton Costa. Aí José Hilton pecou, Deus foi lá, apagou. Aí José disse, Senhor, me perdoe. Tá, deixei de ser seu filho, me importa como filho novo, tá certo? Você vai voltar a ser meu filho. Aí escreve de novo. Aí tu peca de novo. Aí lá vai, Deus escala de novo. Quantas vezes e quantas borrachas seria necessário no final da vida de uma pessoa para completar esse processo de salvação? Já pensaram nisso? Cristo te salva uma vez e para sempre. Amém? Agora, o que tu vai fazer com a liberdade que há em Cristo, meu irmão, aí é problema seu. Geralmente ele te salva com uma intenção bem melhor do que a que você pensa, viu? Ele te salva para tu poder glorificar Ele, falando dele para as pessoas, do amor verdadeiro dele. Não de uma coisa, de uma fábula. Oh, como é lindo o céu. Você vai para o céu. Mas o senhor vai, pastor? Não, eu estou buscando ir. Eu estou fazendo por onde? Eu tenho que fazer por onde? Se eu não fizer por onde, eu não vou. É lindo, gente, isso. É muito bonito, mas não é bíblico. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz por nossos pecados. E morreu por nós sendo ainda o quê? Pecadores. Ele não morreu por nenhum bonzinho não, viu? Não morreu por nenhum bonzinho. Se fosse pelos bonzinhos, que estava vivo e o da Silva ainda, viu? Que não tinha um sequer, viu? Morreu pelos pecadores. Os tais, esses tais, servem a si mesmo e enganam os corações dos simples. Mateus capítulo 23. Versículo de 13 a 15. Preste atenção ao quão maligno é a ação desses homens, viu? Preste atenção no que a Bíblia nos diz sobre os hipócritas e fariseus. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongar as orações. Por isso, sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que é um prosélito? Sabe? Todo mundo sabe? Prosélito é quando você saía, um judeu saía para evangelizar e fazia um gentio, um romano, um judaizante, certo? Então isso é um prosélito. Essas pessoas sempre faziam um prosélito e eles faziam 2 vezes mais filho da perdição. Eles nem entram, nem deixavam as pessoas entrarem. É justamente o que essas criaturas que estão aí enganando os corações dos sírios estão fazendo. Estão criando prosélitos 2 vezes mais filho da perdição. E qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Mostrar
Verdade. Gente, eu tenho procurado, nos meus primeiros encontros com as pessoas, falar o mínimo possível de mim mesmo com palavras minhas. Eu gosto de ler versículos. Está aqui. Tá? A Bíblia diz assim. Isso aqui. A Bíblia diz isso sobre este assunto. Se a Bíblia não diz, é invenção de homens. E se é invenção de homens, é outra doutrina. E nós temos que ter cuidado com a outra doutrina. Nós temos uma ordem restrita de não ir além do que está escrito. Não podemos ir além do que está escrito. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Amém? E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 8, Gálatas 1, de 6 a 8 nos diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Todo mundo sabe o que é anátema, não sabe? Maldito. Olha aqui que a Bíblia. As pessoas, irmão, as pessoas querem que você diga: você não pode dizer isso na igreja, não. Isso é muito forte. Não pode dizer, não, tem que só dizer bênção. Gente, a Bíblia diz que quem crê no outro evangelho, quem segue o outro evangelho é maldito, sim, anátema. Não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. Agora vai atrás quem quer ir. A livre agência do homem. Se Cristo diz, o que é o tema das conferências é o evangelho de Cristo. O evangelho está lá em Romanos capítulo 1, versículo, o evangelho de Cristo. As Bíblias falsas, bota só o evangelho, tira Cristo, viu? Pode pegar a Bíblia falsa, vai estar lá. Só está o evangelho, é o poder de Deus, mas na Bíblia vai dizer o evangelho de Cristo, é o poder de Deus para salvação. Ponto. Acabou. A Bíblia diz que o justo e o injusto, as mesmas coisas acontecem a um e a outro. A Bíblia não diz que daqui o crente vai viver em mar de rosas, não, meu irmão. Pelo contrário, aflições teremos, tribulações teremos. Do Evangelho de Deus que nós devemos crer e não se inquietar com outro é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Não devemos, meus irmãos. Olha a palavra de Deus falando. Mas ainda que nós mesmos, isso Paulo dizendo, ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E, irmãos, separação dos que promovem escândalo contra a sã doutrina. E o que está se pregando por aí fora é tudo menos Cristo. Tudo. Prega sopão, prega roupão, prega balhão, prega não sei o quezão, menos Cristo. E nós não podemos nos ajuntar com essas pessoas. Nós temos que nos afastar. Ou você é crente bíblico, ou você é um crente raquítico, um crente fraquinho.
Ou você aceita a Bíblia como regra de fé, ou você pode ser crente porque foi salvo uma vez e é salvo eternamente. Mas vai ser um crente eternamente fraco, precisando de bengala para se suportar, porque não está seguindo a regra, que é a Bíblia. Meus irmãos, temos a ordem da Bíblia de reter. O que é reter? Alguém pode me dar um... Reter, o que é reter? Só guardar? Absorver, guardar, o que mais? O que mais? Reter. Reter. Olha, por favor, Tito, Epístola de Tito, capítulo 1. Versículo 9, amém? Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O crente que retém firme a palavra fiel, como está na Bíblia, ele é o que? Fraco. Não, ele é poderoso. Tanto para demonstrar. A demonstrar é repreender de forma branda, de forma carinhosa, mostrando o erro, não apontando, mas mostrando. Apontar de frente a mostrar. A demonstrar uma pessoa que está... Gente, preste atenção, um pequeno detalhe nisso tudo. Os homens, eles enganam as pessoas, mas as pessoas estão ditas na Bíblia como pessoas simples, que estão sendo enganadas. Elas precisam ser o quê? Alertadas. Se elas vão ouvir ou não, não é problema nosso, mas nós temos a ordem sim de alertar. Não podemos nos ajuntar, mas temos que orientá-las. Isso aí você quer estar, fique, mas você está errado. Você não está seguindo a Bíblia. E se não está seguindo a Bíblia, está contra quem? A palavra de Deus. Se está contra a palavra de Deus, é contra quem? O próprio Deus. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, nós temos a ordem bíblica de seguirmos tão somente a Bíblia. Em Timóteo, 2 Timóteo 3,13, para encerrarmos, eu vou ler só Romanos 16, 17, depois eu vou para lá. Você fica aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis que promove dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. 2 Timóteo 3, 13 e 14. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, quem? O crente, permanece aonde? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a seguirmos única e tão somente as Sagradas Escrituras. Não devemos estar preocupando se a igreja tem 1000 membros, se tem 2 membros. Não devemos estar preocupados se a igreja é milionária, que a igreja mais rica que tem esperança é a nossa. Porque nós temos tesouros que jamais os bens da terra poderão comprar.
As mansões celestes que nós iremos morar, jamais os bens da terra podemos comprar. Nós temos o verdadeiro tesouro. Nós temos aqui, por exemplo, irmão Zé Paulo, que é bilionário. Está tudo guardado. Irmão Jarimar, outro milionário. Só tem milionário aqui. Tesouro guardado dos céus. Não esperamos em Cristo somente nesta vida. Esperamos em Cristo na verdadeira vida, que é a vida eterna. E enquanto cá estivemos, temos a obrigação de pregarmos unicamente a sã doutrina e notar aqueles que promovem dissensões e escândalos e nos afastar. Foi o aprendizado de hoje à noite. Anotar os que promovem. É fácil hoje em dia de anotar. Antigamente era mais difícil. Hoje é fácil de anotar os que promovem dissensões e escândalos. Devemos saber que Cristo trouxe uma doutrina perfeita, e que nós devemos seguir qual a doutrina que Cristo trouxe. Aprendemos que a igreja bíblica tem a obrigação de pregar unicamente Jesus Cristo. Aprendemos também que há falsos profetas transvestidos de lobos ou de ovelhas. Eles são lobos transvestidos de ovelhas. E aprendemos que devemos ter cuidado, retendo firme a fiel palavra de Deus. Amém? As crianças vão louvar? Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Amém. Irmãos, a gente vê as crianças louvando aqui na frente. Você não sabe a importância de educar a criança no caminho que